Olá, queridos amigos, hoje o nosso bate-papo mais uma vez é sobre vapor de ozônio, isso mesmo, o antigo, muito utilizado, um clássico, principalmente na limpeza de pele, o vapor de ozônio. E o grande questionamento, o vapor que sai do equipamento contém ozônio ou não contém ozônio? Essa é uma dúvida que nos persegue há algum tempo. Nós já fizemos um trabalho, colocamos nas redes sociais, mas não fomos felizes, nós erramos, nós expusemos uma empresa fabricante de forma totalmente errada. A postagem foi retirada no mesmo dia em que nós colocamos. Nós pedimos muitas desculpas para a empresa que foi exposta erradamente. Na verdade, a publicação não tinha nada a ver com a empresa, nós utilizamos apenas um modelo de equipamento para ilustrar o trabalho que a gente estava fazendo, mas nós erramos, foi realmente uma bola fora, nós nos retratamos com a empresa e está tudo certo. Bom, só que a nossa dúvida ela persistiu, a nossa dúvida ela não acabou e a gente foi atrás com instrumentos apropriados, avaliamos o vapor de ozônio, nós colhemos o vapor que sai do equipamento, e com o instrumento apropriado, nós verificamos se havia ou não presença de ozônio na água que sai do equipamento. É um trabalho preliminar, são testes preliminares, mas que dá a gente uma ideia do que realmente acontece no equipamento vapor de ozônio. Assistam o vídeo e tirem as suas conclusões. Só para ilustrar, esta é a estrutura interna do equipamento de vapor de ozônio que produz o ozônio. É um arco elétrico que produz um feixe de plasma e que esse plasma produz o ozônio. E o ozônio produzido seria impregnado no vapor que passa pelo feixe de plasma. Mas reparem que passa muito vapor ao lado do feixe de plasma, que é muito pequeno. E isso levantou a suspeita de que o vapor de ozônio talvez não fosse impregnado, como se pensa, com o ozônio produzido por esse feixe de plasma. E para o nosso primeiro teste, nós utilizamos o equipamento sem o modo ozônio estar ligado, ou seja, o equipamento está emitindo somente vapor sem ozônio. Nós colhemos o vapor emitido com um copo a fim de que houvesse a condensação e ele ficasse liquefeito a fim de verificássemos a concentração de ozônio. Nós utilizamos esse equipamento, é um equipamento que mede a concentração de ozônio na água através desses dois sensores, tá vendo? Esses dois sensores em contato com a água informam o equipamento a concentração de ozônio. E para ilustrar, eu fiz um teste básico numa água de torneira colocada dentro do copo. Então reparem que a concentração de ozônio na água medida foi 0,03. E aqui vale uma observação sobre o equipamento acerca da mensuração mostrada no vídeo. Embora ele tenha marcado 0,03, isso não significa que a água tenha ozônio. Na verdade, essa água é uma água da torneira que contém substâncias químicas, que contém impurezas, e isso dá ao equipamento uma falsa leitura de que haja ozônio, mas não há, isso é previsto pelo fabricante. E para ilustrar essa questão da água da torneira e substâncias, eu fiz um teste com água mineral, que não tem as impurezas da água da torneira, mas ainda tem substâncias químicas. Repare que o valor foi 0,02 miligramas por litro. Ou seja, um valor um pouco abaixo daquele verificado na água da torneira. Após a colheita e condensação do vapor, nós colocamos o líquido resultante num recipiente apropriado para a verificação da concentração e colocamos o equipamento para mensurar se havia ou não ozônio presente na água do vapor. A gente esperava que não houvesse mesmo, porque o sistema de ozônio do equipamento não estava ligado. Então, como parâmetro base, a gente verificou uma mensuração de 0,05 miligramas por litro de ozônio na água. Bom, aqui o nosso primeiro comentário sobre o primeiro resultado do teste. Nós não identificamos nenhuma quantidade de ozônio na água. Primeiro porque nós não ligamos o modo ozônio na água. Mas o que importa para a gente agora é esse parâmetro básico de água sem ozônio vindo de dentro do equipamento. Então, o nosso parâmetro básico de uma água sem ozônio é 0,05 miligramas por litro de supostamente ozônio. Mas como eu havia falado no vídeo anterior,
A água contém substâncias químicas e partículas que podem dar uma falsa leitura. Mas o que importa para a gente aqui é o nosso parâmetro base que vai servir de comparação para quando nós fizermos o teste com o modo ozônio do equipamento ligado. Bom, agora estamos fazendo a colheita do vapor de ozônio no modo ozônio ligado. Então repare que até o aspecto do vapor mudou. Então vamos esperar a condensação para realizar o teste. Procedemos da mesma forma como no teste anterior, só que agora o modo ozônio do vapor de ozônio estava ligado. Então, após a condensação, colocamos o líquido resultante no recipiente apropriado e utilizamos novamente o equipamento. E já adianto para vocês que o valor verificado nesse segundo teste com o modo ozônio do vapor de ozônio ligado deu o mesmo valor verificado quando o equipamento não utilizou o modo ozônio ligado, ou seja, 0,05 miligramas por litro de um suposto ozônio. Bom, vamos à nossa primeira conclusão dos nossos testes. Com o equipamento funcionando sem o modo ozônio ligado, nós identificamos um parâmetro, um valor de uma suposta concentração de ozônio, mas como eu expliquei, água impura, água com substâncias químicas, enfim. Mas foi a leitura e é o nosso parâmetro. Mas com o equipamento funcionando com o modo ozônio ligado, nós identificamos o mesmo parâmetro. Com o equipamento com o modo ozônio desligado, ligado deu a mesma coisa. Então nós entendemos que não há nenhuma concentração, pelo menos no teste realizado, nas condições impostas para o nosso teste, não houve nenhum tipo de produção de ozônio com o modo ozônio ligado do equipamento. Se com ele desligado nós identificamos o mesmo valor de concentração de um suposto ozônio na água ligado e desligado, é sinal que não há produção de ozônio com o vapor de ozônio no modo ozônio ligado. Só que são testes preliminares, com uma metodologia, eu acho que cabe mais testes, cabe mais investigação maior. Nós estendemos um pouco a nossa investigação e nós realizamos outro teste, só que agora nós utilizamos uma água diferente. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora nós resolvemos utilizar uma água ozonizada, isso mesmo. Ozonizamos uma água e fizemos o teste antes de utilizá-la no equipamento de vapor de ozônio. Então, a mesma metodologia, colocamos um pouco de água no recipiente e empregamos o mesmo equipamento e vamos identificar. Agora, na água ozonizada, você nota que o valor encontrado é totalmente diferente daquele da água sem estar ozonizada. Então, repare, aí o equipamento fazendo a leitura, o valor vai ser 0,25 miligramas de ozônio por litro. Então, agora sim, há ozônio. Então, nós colocamos essa água no equipamento e fizemos a mesma coisa. Colhemos o vapor de ozônio e vamos verificar se, após a condensação, o líquido colhido possui alguma concentração de ozônio. Então, repetimos o teste, só que agora com a água condensada do vapor de ozônio e lembro que utilizamos com o modo ozônio ligado também. Então, utilizamos água ozonizada com o modo ozônio ligado no vapor de ozônio. Então, reparem que o valor obtido no terceiro teste, agora com água ozonizada, com vapor, com o modo ozônio ligado, mostrou o mesmo valor que havíamos visto nos testes anteriores, onde não houve nenhuma concentração de ozônio, nem no modo ozônio ligado, nem com ele desligado. Conclusão final. O vapor de ozônio, na nossa opinião, não consegue produzir um vapor que tenha ozônio, um vapor impregnado de ozônio. Nem com água ozonizada ele conseguiu produzir ozônio. A gente entende que a alta temperatura interna do equipamento, da água, para produzir o vapor, acaba degradando o ozônio. E o mecanismo de produção de ozônio, com aquele plasma mínimo, é insuficiente para impregnar o vapor com ozônio. Fica aqui a nossa contribuição para aqueles que utilizam o vapor de ozônio há muito tempo, mas que não deixem de utilizar. O vapor de ozônio ele é utilizado há muito tempo como um emoliente, um umectante, um umidificador.
O vapor de ozônio tem a sua função na estética. Não é porque ele não produz ozônio que você vai deixar de utilizá-lo. Ele tem a sua finalidade, ele tem a sua utilidade. Tanto que muita gente o utiliza há muito tempo. Então continue utilizando, mas não use ele como um produtor de ozônio, porque isso não ocorre. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.